Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Física, é a nossa aula de número 11 e o tema da aula de hoje é Hidrostática. Hidrostática é a parte da física que estuda os líquidos em equilíbrio. Então, antes de entrar na hidrostática propriamente dita, vamos começar com alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai ver é de densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Lembrando que se a massa for em quilos e o volume em metros cúbicos, a densidade vai ser quilograma por metro cúbico. Se a massa for em grama e o volume em centímetros cúbicos, a densidade vai ser gramas por centímetros cúbicos, beleza? Pressão é a relação entre uma determinada força e sua área de distribuição. Então, nós temos que pressão é igual a força sobre área. Lembrando que se a força for em newtons e a área em metros quadrados, a pressão vai ser em newtons por metro quadrado. Pessoal, vamos ver agora um exemplo de corpos em líquidos. Então, se dois corpos estiverem em um mesmo líquido e em uma mesma altura, então estão sujeitos à mesma pressão, beleza? Como é o caso aqui de A e B. Eles estão em uma mesma altura, então estarão sujeitos a uma mesma pressão. Diferentemente de C aqui, né? Já que a coluna de líquido em C é maior do que a coluna de líquido em A e do que em B. Então, a pressão no ponto C vai ser maior do que a pressão no ponto A e do que no ponto B, beleza? Então, aqui, pressão de C maior que pressão de A, que é igual a pressão de B. A gente tem que a pressão dentro de um recipiente aberto é calculada pela pressão atmosférica mais a pressão da coluna do líquido. Então, nós temos que a pressão total é igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido, beleza? Então, aqui a gente tem que a pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, sendo que a pressão do líquido é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes essa altura aqui, beleza? A altura da onde começa a parte líquida até o ponto em que a gente quer achar a pressão, beleza? E as unidades de pressão são o Pascal, que é em newtons por metro quadrado. E lembrando que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 10 a quinta newtons por metros quadrados. Pessoal, lembrando que uma atmosfera equivale a pressão ao nível do mar, beleza? Então, a pressão ao nível do mar é 1 atmosfera, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, só lembrando, pessoal, que ao nível do mar, a pressão é maior do que em uma montanha, por exemplo. Vamos supor que o nível do mar seja aqui, e agora isso daqui seja uma montanha. Então, ao nível do mar, a gente tem toda essa coluna de ar aqui. Enquanto que na montanha, aqui seria a montanha, né? Aqui poderia ser uma pessoa, por exemplo. Aí a coluna de ar seria isso daqui, beleza? Então a coluna de ar ao nível do mar é maior do que a coluna de ar em uma montanha, beleza? Então, se quer na prova de vocês, onde a pressão é maior? Ao nível do mar ou em um topo de uma montanha? Ao nível do mar, a pressão é maior do que no topo de uma montanha. Por isso que na montanha se diz que o ar é mais rarefeito, beleza? Já que as moléculas estão mais distantes umas das outras. Então, se as moléculas estão mais distantes umas das outras, as moléculas de oxigênio também vão estar mais distantes umas das outras. Então, a pessoa precisa respirar mais para conseguir a mesma quantidade de oxigênio. Já ao nível do mar, devido à pressão, as moléculas estão mais juntas. Pelo fato das moléculas estarem mais juntas,
quando a gente respira, há uma maior quantidade de oxigênio se comparado ao topo de uma montanha, beleza? Então, pessoal, por isso que jogadores de futebol, quando vão jogar em países que são mais montanhosos, assim, que estão muito acima do nível do mar, eles têm uma certa dificuldade na hora de respirar, na hora de conseguir oxigênio, beleza? Tem mais dificuldade em jogar nesses lugares, devido ao ar lá ser mais rarefeito. Exercício 1. Em um recipiente contendo água e óleo, o óleo fica na parte superior, pois o óleo é menos denso que a água, beleza? Então, se a gente colocar o chumbo na água, o chumbo vai afundar, já que o chumbo é mais denso que a água. Já se a gente colocar isopor, o isopor vai boiar, já que o isopor é menos denso do que a água, beleza? 2. Quando você toma um refrigerante em um copo com um canudo, o líquido sobe pelo canudo porque a pressão no interior da sua boca é menor que a densidade do ar, beleza? Pelo fato da pressão da boca ser menor que a densidade do ar, meio que a pressão fora faz com que o líquido suba, beleza? Até a boca da pessoa. Pessoal, então nessa figura a gente tem um exemplo do que acontece quando a gente bebe um líquido pelo canudo. A gente suga o ar, né? Aí o líquido aqui sobe, né? Por causa que a pressão atmosférica acaba empurrando o líquido para o canudo, né? E depois para a boca, pelo fato da pressão na boca ser menor do que a pressão atmosférica. Então, pelo fato da pressão na boca ser menor, a pressão atmosférica empurra o líquido para dentro da boca da pessoa que está sugando o ar pelo canudo, beleza? 3. Uma faca está cega. Quando a afiamos, ela passa a cortar com mais facilidade devido a um aumento de pressão, beleza? Lembrando que pressão é igual a força dividido por área. Então, se a gente afia a faca, ela diminui a área, isso faz com que haja um aumento de pressão. 4. Eva possui duas bolsas, A e B idênticas, nas quais coloca sempre os mesmos objetos. Com o uso das bolsas, ela percebe que a bolsa A marcava o seu ombro. Curiosa, verificou que a largura da alça da bolsa A era menor do que a da B. Então, Eva concluiu que a pressão exercida pela bolsa B no seu ombro era menor, beleza? Já que, se ela fosse maior, ela iria marcar mais o ombro da Eva. Como ela marcou menos, então a pressão no ombro era menor, beleza? Já que pressão é força dividida pela área. Já que a bolsa A e a bolsa B têm massas iguais, então a única coisa que diferencia a pressão é a largura da alça. Se a largura da alça for menor, maior vai ser a pressão. Se a largura da alça for maior, menor vai ser a pressão, beleza? Pessoal, algo interessante para a gente lembrar desse conceito seria o seguinte. Na Índia, ou em alguns países, você já deve ter visto aquelas pessoas que deitam em uma cama cheia de pregos. Por que isso ocorre? Se a pessoa deita em uma cama cheia de pregos, a massa dessa pessoa fica dividida por todos os pregos. Por isso, a pressão vai ser menor, beleza? Já que há vários pregos sustentando a pessoa. Se a pessoa tentasse deitar em um prego só, ela iria ser furada, já que
a pressão vai ser muito mais alta, beleza? Então, quando há uma superfície de contato maior, menor vai ser a pressão, beleza? Já se tiver uma superfície de contato menor, como por exemplo, na pessoa que deita em uma cama com apenas um prego, ela seria furada, beleza? Já que a pressão seria muito maior. Pelo fato de haver apenas um prego, a superfície de contato é muito menor, o que eleva muito a pressão. Exercício 5. Dado o esquema, então podemos afirmar. Então nós temos que a pressão de A e a pressão de C são iguais, porém, pelo fato de B estar mais profundo, a pressão em B vai ser maior, beleza? Então, pressão de B é maior que pressão de C, que é igual a pressão de A, beleza? Melhor alternativa, alternativa D. 6. Na figura abaixo, temos 3 recipientes, 1, 2 e 3, de pesos desprezíveis e de bases de mesma área. Os recipientes são preenchidos com água até uma mesma altura e colocados sobre 3 balanças. Comparando os valores das forças exercidas pela água nas bases dos recipientes 1, FA1, 2, FA2 e 3, FA3 e comparando os valores das forças exercidas pelas balanças sobre as mesmas bases 1, FB1, 2, FB2 e 3, FB3, é correto afirmar que, pessoal, então no fundo do recipiente, a pressão exercida pela água vai ser a mesma tanto no recipiente 1, quanto no recipiente 2, quanto no recipiente 3, beleza? Já que a altura da coluna de líquido que exerce a pressão é a mesma nos 3 casos, beleza? Já as forças exercidas pela balança, quanto maior a massa aqui do líquido mais o recipiente, maior será a força exercida pela balança, beleza? Então a gente tem que o recipiente 1 aqui tem mais massa que o recipiente 2 e que o recipiente 2 tem mais massa que o recipiente 3, beleza? Pessoal, lembrando que o enunciado nos diz que os 3 recipientes possuem bases de mesma área, beleza? Pessoal, pela figura a gente percebe que o recipiente 1 da base para o topo ele se alarga, o recipiente 2 da base para o topo ele mantém a mesma medida e o recipiente 3 da base para o topo ele se afina. Então daí a gente conclui que o recipiente 1 tem mais massa que o recipiente 2 e que o recipiente 2 tem mais massa que o recipiente 3. Então, melhor alternativa, alternativa E. Exercício 7. Admitindo-se que a massa específica do chumbo seja 11 gramas por centímetros cúbicos, qual o valor mais próximo da massa de um tijolo de chumbo cujas arestas medem 22 centímetros, 10 centímetros e 5 centímetros? Pessoal, então nós temos aqui que o volume é igual a 22 centímetros vezes 10 centímetros vezes 5 centímetros. 22 centímetros vezes 10 centímetros é igual a 220 centímetros quadrados. 220 centímetros quadrados vezes 5 centímetros é igual a 1.100 centímetros cúbicos, beleza? Então o volume aqui é igual a 1.100 centímetros cúbicos. A densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade é de 11 gramas por centímetros cúbicos. E o volume é de 1.100 centímetros cúbicos. Então, o 1.100 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 11 vezes 1.100 vai ser igual a 12.100 gramas, que vai ser a massa, beleza? Então, nós temos aqui que a melhor alternativa é a alternativa B, 11 quilos. 8. Um corpo macio que tem massa de 0,2 kg e volume de 400 cm3 tem densidade igual a
Pessoal, nesse exercício a gente não sabe a princípio se vai ser em gramas por centímetros cúbicos ou quilogramas por centímetros cúbicos ou quilogramas por metros cúbicos, beleza? Então a gente vai começar fazendo gramas por centímetros cúbicos, beleza? Então a gente vai transformar os 0,2 quilos em gramas e a gente vai manter os 400 centímetros cúbicos, beleza? Pessoal, então para transformar quilos em gramas, a gente multiplica por 1000. Então 0,2 vezes 1000 é igual a 200 gramas. E para passar de gramas para quilos, a gente divide por 1000. Então 200 dividido por 1000 é 0,2 quilos, beleza? Pessoal, então lembrando que para transformar quilos em gramas, a gente multiplica por 1000, né? Então 0,2 vezes 1000 é igual a 200 gramas. E para transformar gramas em quilos, a gente divide por 1000. Então 200 gramas dividido por 1000 é igual a 0,2 quilos, beleza? Agora a gente tem que densidade é igual a massa dividido por volume. Então nós temos que a densidade é igual a 200 gramas dividido pelo volume, que é 400 centímetros cúbicos. Então nós temos que a densidade é igual a 200 dividido por 400, que vai ser 0,5 gramas por centímetro cúbico. Melhor alternativa, alternativa A. Exercício 9. A massa de um bloco de granito é 6,5 toneladas. E a densidade do granito é 2.600 kg dividido por metros cúbicos. Qual o volume do bloco? Pessoal, aqui ele deu tudo em metros cúbicos. Isso facilita bastante, beleza? Porque a gente já sabe em qual unidade vai ser a resposta. O exercício deu a densidade em quilogramas por metros cúbicos, beleza? Se ele tivesse dado em gramas por centímetros cúbicos, aí a gente teria que transformar em gramas, beleza? Então nós temos o seguinte, que 6,5 toneladas é igual a 6.500 quilos, beleza? Para transformar toneladas em quilogramas, a gente multiplica por 1000, beleza? E para transformar quilogramas em toneladas, a gente divide por 1000. Então 6,5 vezes 1000 é 6.500 e 6.500 dividido por 1000 é 6,5, beleza? Agora a gente pode fazer as contas. Densidade é igual a massa dividido por volume. Então 2.600 é igual a 6.500 dividido por V. O V está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 2.600 vezes V. O 2.600 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então nós temos que volume é igual a 6.500 dividido por 2.600. Então nós temos que volume é igual a 2,5 metros cúbicos, beleza? Então, melhor alternativa, alternativa D. 10. Um tijolo com as dimensões indicadas é colocado sobre uma mesa com tampo de borracha, inicialmente de maneira mostrada em 1 e posteriormente na maneira mostrada em 2. Na situação 1, o tijolo exerce sobre a mesa uma força F1 e uma pressão P1. Na situação 2, a força e a pressão exercidas são F2 e P2. Nessas condições, pode-se afirmar que, pessoal, então nós temos que a força 1 e a força 2 são iguais, beleza? Já que eles possuem a mesma massa. Já a pressão muda um pouco. A gente tem que quanto menor a área de contato, maior a pressão. Então nós temos que a pressão em 2 vai ser maior que a pressão em 1. Já que a área de contato em 1 é maior do que a área de contato em 2, beleza? Então melhor alternativa, alternativa C. 11. Um cliente está há muito tempo em pé em uma fila de banco, com os dois pés apoiados no solo, exercendo assim certa pressão sobre o mesmo.
Levantando uma perna de modo que apenas um dos pés toque o solo, a pressão que o cliente exerce fica multiplicada por. Pessoal, então a gente tem a seguinte situação. Se a pessoa está com os dois pés no chão, ela exerce uma certa pressão. Já se ela levantar um pé e ficar com apenas o outro pé no chão, a pressão será dobrada, já que a área de contato diminuiu pela metade, beleza? Então, melhor alternativa, alternativa D. Pessoal, se a gente quiser fazer contas para ver como fica essa situação, dá para a gente fazer também, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, então na situação 1, a pressão é igual à força dividido pelos dois pés, né? E na situação 2, a pressão é a força dividido por apenas um pé, beleza? Se aqui a gente tem dois pés, então seria a mesma coisa que a gente tivesse 2 vezes um pé. Então o 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 2 vezes pressão 1 é igual a força dividido por um pé. E pressão 2 é igual a força dividido por um pé, beleza? Então se 2 vezes pressão 1 é igual a força dividido por um pé e pressão 2 é igual a força dividido por um pé, esse força dividido por um pé é igual a 2 pressão 1, que é igual a pressão 2. Então a gente pode fazer uma igualdade. 2 pressão 1 é igual a pressão 2. Então a pressão que é exercida quando ele fica em apenas um pé é igual ao dobro da pressão 1, em que a pessoa está com os dois pés. Beleza? Então, por isso que a melhor alternativa é a alternativa D. Quando a pessoa fica com apenas um pé apoiada, a pressão é igual ao dobro do que se ela estivesse com os dois pés. Beleza? Que era a situação inicial. Exercício 12. Analisando o diagrama de fases da água, conclui-se que é possível liquefazer o gelo por aumento de pressão. A 1 atm e menos 4 graus Celsius, por exemplo, essa pressão é da ordem de 140 atm. Esse processo é apresentado através de um modelo simplificado em livros didáticos do ensino médio quando se considera, por exemplo, que um patinador desliza no gelo com base apenas nesse fenômeno. Desse modo, considere um patinador sobre o gelo usando um patim conforme a especificação da figura. Então aqui seria essa figura aqui seria o patins, né, 20 centímetros de comprimento, né, em contato com a superfície. Admita que a espessura do metal em contato com o gelo é de 1 milímetro. Então aqui é 20 centímetros por 1 milímetro. Com base nas informações, calcule a massa em quilos que o patinador deve ter de modo a liquefazer o gelo por pressão e confirme se o modelo é ou não adequado. Pessoal, então essa questão é uma questão de nível bem difícil, viu? E a princípio isso daí caiu mais no ensino médio. Mas então por que pegar essa questão, né? Só para a gente treinar um pouco, principalmente para utilizar a fórmula da pressão. Lembrando que pressão é igual a força sobre área. Então nós temos que a pressão atmosférica é igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado, né? Que foi um dado que o exercício nos forneceu. O exercício quer a pressão a 140 atm, né? Que é o que o exercício falou aqui, 140 atm. Então 140 atm é igual a x. Então multiplicando em cruz, nós temos que x é igual a 140 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, beleza? Pessoal, por que transformar em newtons por metro quadrado? Porque a gente vai utilizar essa pressão aqui.
Então a pressão sendo 140 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, a gente pode utilizar na fórmula, já que a força vai ser em newtons e a área vai ser em metro quadrado, beleza? Agora a gente vai achar a área. O comprimento a gente viu que vale 20 centímetros, né? Então 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros. E a espessura aqui é de 1 milímetro do metal. 1 milímetro é a mesma coisa que 0,001 metros, beleza? Então 0,2 metros vezes 0,001 metros é a mesma coisa que 0,0002 metros quadrados, beleza? Isso é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, beleza? Então, só lembrando aqui, né, para usar a potência de 10. Então, se a vírgula for para a direita, a potência vai ser negativa, e se a vírgula for para a esquerda, a potência será positiva. Como a vírgula foi para a direita, então a potência vai ser negativa. Então, 1, 2, 3, 4. Como ela andou 4 casas para a direita, então ela vai ficar menos 4, beleza? Vai ficar 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Pessoal, agora a gente precisa ver a pressão, que é a força sobre a área. Lembrando que a força aqui exercida vai ser o peso do patinador. Então, lembrando que peso é igual a massa vezes a gravidade. A pressão a gente tinha descoberto aqui que é 140 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. A área a gente tinha descoberto aqui que é 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. A massa a gente não sabe quanto que é. E a gravidade vale 10. Então 2 vezes 10 a menos 4 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 140 vezes 10 a quinta vezes 2 vezes 10 a menos 4. 10 a quinta vezes 10 a menos 4 vai ser igual a 10, beleza? E 2 vezes 140 vai ser 280. Esse 10 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E 10 dividido por 10 vai ser igual a 1. Então a massa é igual a 280 kg, beleza? Então, melhor alternativa aí. Só lembrando, né, que então o modelo não é adequado, já que é difícil um patinador ter 280 kg, beleza? 13. Um mergulhador persegue um peixe a 5 metros abaixo da superfície de um lago. O peixe foge da posição A e se esconde em uma gruta na posição B, conforme mostra a figura a seguir. A pressão atmosférica na superfície da água é igual a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a pressão sobre o mergulhador? Qual a variação de pressão sobre o peixe nas posições A e B? Pessoal, então aqui está a figura, né? O mergulhador está a 5 metros em relação ao início da água aqui, né? 5 metros. E o peixe aqui se deslocou da posição A para a posição B. 13. Qual a pressão sobre o mergulhador? Observação. Densidade da água é igual a 10 a terceira kg por metros cúbicos. Então a pressão total é igual à pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de água aqui, beleza? Então a pressão total é igual à pressão atmosférica, que é 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, mais a pressão da coluna de água, que é a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da coluna. Então a pressão total é igual a 10 a quinta mais densidade da água, que é 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura da coluna d'água, que é 5. Então a pressão total é 10 a quinta mais 10 a terceira vezes 10, que é 10 a quarta, vezes 5. Então vai ficar 5 vezes 10 a quarta, beleza? Então 10 a quinta mais 5 vezes 10 a quarta é igual a 1,5 vezes 10 elevado à quinta potência, beleza? Newtons por metro quadrado. Então colocando aqui newtons por metro quadrado.
Qual a variação de pressão sobre o peixe nas posições A e B? É zero, né, pessoal? Já que aqui ele está no ponto A e aqui ele vai para o ponto B, que em relação à horizontal ele só se deslocou para frente, beleza? Então, em relação à vertical, ele não se deslocou nem para cima nem para baixo. Se ele se deslocasse mais para cima ou mais para baixo, aí iria haver variação na pressão, beleza? Pessoal, só lembrando que se o peixe se deslocasse verticalmente para cima, a pressão iria diminuir e a variação seria negativa. E se o peixe descesse verticalmente para baixo, a pressão iria aumentar e a variação da pressão seria positiva. Como o peixe se deslocou apenas horizontalmente, não houve variação da pressão. Exercício 14. A aparelhagem mostrada na figura abaixo é utilizada para calcular a densidade do petróleo. Ela é composta de um tubo em forma de U com água e petróleo. Dados: considere a densidade da água igual a 1000 kg por metros cúbicos. Considere H igual a 4 centímetros. Então H igual a 4 centímetros. D igual a 5 centímetros. Pode-se afirmar que o valor da densidade do petróleo em quilogramas por metros cúbicos vale. Pessoal, então vamos lá. Então, para a gente fazer o exercício, vamos chamar aqui de ponto A, né? E aqui de ponto B, beleza? Já que nesses dois pontos a pressão vai ser a mesma. Se a pressão nesses dois pontos for a mesma, a gente pode igualar. Pressão total de A é igual à pressão total de B, beleza? Então a pressão total de A vai ser pressão atmosférica mais a densidade do petróleo vezes a gravidade vezes a altura da coluna de petróleo, que corresponde a D. E a pressão total de B vai ser igual à pressão atmosférica mais a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água aqui, que é H. Então a pressão atmosférica que está positiva passa para o outro lado negativa, e pressão atmosférica menos pressão atmosférica vai ser igual a zero, beleza? Já que elas são iguais aqui. Então nós temos agora a densidade do petróleo vezes a gravidade vezes a altura dessa coluna aqui de petróleo vai ser igual a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura dessa coluna aqui de água. Então, gravidade está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Gravidade dividido por gravidade vai ser igual a 1. Então, vai ficar densidade do petróleo vezes a altura da coluna de petróleo vai ser igual a densidade da água vezes a altura da coluna de água aqui. Então, a altura da coluna de petróleo é 5, né, centímetros, que é o que o exercício nos deu. A densidade da água é 1000. A altura da coluna de água é 4 centímetros. Então, vai ficar 1000 vezes 4 é 4000. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 4000 dividido por 5 é igual a 800 kg por metro cúbico, beleza? Então, a densidade do petróleo é igual a 800 kg dividido por metro cúbico. Então, melhor alternativa, alternativa B. Exercício 15. Certa quantidade de água é colocada em um tubo em forma de U, aberto nas extremidades. Em um dos ramos do tubo adiciona-se um líquido de densidade maior que a da água e ambos não se misturam. Assinale a alternativa que representa corretamente a posição dos dois líquidos no tubo após o equilíbrio. Pessoal, então vamos lá. Aqui nós temos então no exercício anterior, né, o exercício 14, a gente viu que a densidade do petróleo era de 800 kg por metros cúbicos. Então nós temos aqui que a densidade do petróleo é 800 kg por metro cúbico e que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Então a densidade da água é maior que a densidade do petróleo, beleza? Então a gente tem essa figura aqui.
Então a gente já pode falar que a alternativa A está errada. A alternativa C seria aquela em que a densidade da água é maior que a densidade do outro líquido. Então a melhor alternativa seria a alternativa D, beleza? Já que se o outro líquido for mais denso, esse outro lado daqui da água vai estar mais elevada do que do líquido mais denso, beleza? Então melhor alternativa, alternativa D. Pessoal, na alternativa B, nós temos que a água e o outro líquido adicionado têm a mesma densidade. Só lembrando aqui que nesse caso a água era mais densa, né? Então a coluna de petróleo estava acima da coluna de água, beleza? Então nesse caso aqui, esse líquido é mais denso que a água, então a coluna da água vai estar mais alta que a desse líquido, beleza? Então melhor alternativa, alternativa D. Pessoal, vamos mostrar agora, através de cálculos, qual seria a alternativa correta. Então, de acordo com o teorema de Stevin, pontos de mesmo líquido em repouso que estão na mesma horizontal estão sob mesma pressão. Então vamos chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. E vamos traçar uma linha horizontal. Então, no ponto A da horizontal, que passa pela interface entre a água e o líquido mais denso, a pressão deve ser a mesma que no ponto B situado na água, na mesma horizontal, beleza? Então, só recapitulando, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então, ponto A é igual a ponto B. Então, no ponto A, é a pressão atmosférica mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura do líquido. A altura do líquido seria essa altura aqui, beleza, pessoal? E no ponto B seria pressão atmosférica mais densidade da água mais gravidade vezes a altura da água. Então, no ponto B seria essa altura aqui da água, beleza? Essa altura aqui. Então, a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura do líquido é igual a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da água, beleza? Então, o P atmosfera aqui estava positivo, passa para o outro lado negativo. Então, P atmosfera menos P atmosfera vai dar zero. Então, o que restou da conta ainda? Densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura do líquido vai ser igual a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura da água. Pessoal, então a gravidade está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Gravidade dividido por gravidade vai ser 1. Então a densidade do líquido vezes a altura do líquido vai ser igual a densidade da água vezes a altura da água, beleza? Só que o exercício nos deu que a densidade do líquido é maior que a densidade da água. Beleza? Pessoal, então em uma equação, se aqui a densidade do líquido é maior que a densidade da água, a altura do líquido tem que ser menor que a altura da água, beleza? Então, sendo assim, aí a gente tem que a melhor alternativa seria a alternativa D, já que a altura do líquido teria que ser menor do que a altura da coluna de água, beleza? Pessoal, aqui a gente tem uma figura que fica mais fácil de visualizar a altura do líquido, a altura da água, o ponto A e o ponto B, beleza? Para ficar mais claro a ideia do exercício. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.